E olha, recentemente a Organização Mundial da Saúde anunciou que estuda a possibilidade de incluir uma substância presente na composição da Coca-Cola Zero na lista de substâncias cancerígenas. E a gente conversa a partir de agora com a nutricionista Natane Veloso, que explica melhor para a gente essa história. Bom dia, Natane. Olha, inclusive, eu tomei um susto quando eu vi essa notícia. Então, susto mesmo, viu, Natane? Obrigada pelo convite. Carla, as notícias, elas muitas vezes chegam de uma forma que assusta. De fato. Essa substância é o aspartame, né? Um adoçante que é muito utilizado, acho que criado desde 1980, então usado amplamente na indústria. Bebidas como a Coca-Cola, que você mencionou, gomas de mascar, cereais, são vários os alimentos, sorvetes, são vários os alimentos que contêm aspartame. Mas essa orientação da OMS, né, ela diz respeito a uma grande quantidade de aspartame. Muito dificilmente conseguida aí, é muito difícil o ser humano atingir essa quantidade por dia, né? Então, assim, o ideal é sempre prezar pela quantidade. Não é que o aspartame cause câncer, até porque o estudo não foi feito em seres humanos, foi feito em animais. Então, não é que ele cause câncer, mas em grande quantidade ele pode ser uma substância cancerígena. Vamos lá, falando um pouquinho aí em relação a esse refrigerante, a Coca-Cola, que a gente sabe que tem muitas pessoas que usam a Coca-Cola, né, Natane? Muita mesmo. Mas aí a gente tem a Coca-Cola Zero. E eu já ouvi, inclusive, de um nutrólogo que a Coca-Cola Zero, em relação à Coca-Cola normal, que tem que tem açúcar na composição, né? Ela não seria tão... Claro que a gente fala de um refrigerante, a gente sabe que é prejudicial qualquer um deles, mas que em relação à Coca-Cola normal não seria tão prejudicial. E aí eu aproveito para te perguntar, e aí, o que a gente diz para quem está assistindo? Então, a Coca-Cola Zero, a vantagem dela é a baixa caloria, 0 caloria, né? Então, pensando no aspecto emagrecimento, ok, entre ela e a tradicional, ela é melhor. Mas vale lembrar que a Coca-Cola, recentemente, ela foi, inclusive, retirada aí da classificação alimentar, justamente por não ter nela, não conter nos ingredientes dela, absolutamente nada que tenha fins de nutrição, que nutra o ser humano, né? A função de nutrir o ser humano. Então, no aspecto nutricional, pensando em qualidade de vida, em saúde, o ideal é realmente evitar a Coca-Cola, né? Aí, Natane, deixa eu te aproveitar para perguntar também, você falou sobre a questão do aspartame. A gente tem essa composição dentro dos adoçantes. Isso. Quase todos os adoçantes têm o aspartame, né? Na verdade, o aspartame é um tipo de adoçante. Sim. Assim como existe o aspartame, né? Existe a estévia, a sucralose, né, o eritritol, que são adoçantes mais naturais. Esse é mais usado, como nós falamos, é um adoçante artificial, que tem o poder, né, ele adoça 200 vezes mais do que o açúcar, ele é mais doce que o açúcar, 200 vezes mais. Então, assim, nós temos um limite para ele, 40 miligramas por quilo de peso. Digamos que em uma latinha de Coca-Cola existe em torno de 42 miligramas. Então, assim, é como se um adulto de 60 quilos pudesse consumir aí mais de 30 latinhas por dia, né? E ainda ficaria dentro dessa ingestão dita adequada pela OMS. A OMS, na verdade, ela está estudando essa substância, o aspartame, na lista de cancerígenos.
Isso. Na verdade, o estudo foi feito por uma instituição de câncer dos Estados Unidos, né? E ela, informando a OMS lançará aí essa orientação dessa instituição aí para a segunda quinzena de julho. A notícia vazou antes e vem assustando, né, as pessoas. Mas, embora... pensando em um indivíduo saudável, o refrigerante, o aspartame não seja, né, indicado, nós temos que pensar que tudo em excesso faz mal. O número 1 da lista de cancerígenos é o sol. Então, assim, qual a orientação com relação ao sol? Não se expor em horários inadequados, usar protetor solar. Isso vale também para o consumo de refrigerante, aí, como a gente está falando aqui, do aspartame também. Porque ele não existe só no refrigerante. Ele existe no refrigerante, ele existe na gominha de mascar, ele existe em vários produtos industrializados. Então, nós temos um valor, né, estipulado diariamente e é importante não ultrapassar essa quantidade, porque pode, né, apresentar um potencial cancerígeno. Caso essa inclusão ocorra, a Coca-Cola, ela deixa de usar o adoçante na composição da bebida? Eu acho muito difícil. Muito difícil, né? O aspartame, ele, entre os adoçantes, ele é o que apresenta o melhor sabor. Entendi. Então, eu acredito que o que a indústria, de fato, vai fazer é tentar trabalhar, né, uma diminuição na quantidade ou trabalhar melhor a informação dessa questão quantitativa. Até, né? Porque a Coca-Cola Zero, ela tem um sabor, se a gente falando em relação ao sabor da Coca-Cola normal e a Coca-Cola Zero. Então, assim, quem gosta de Coca-Cola, gente... e vai tomar ali a Coca-Cola Zero, ela vai ter uma diferença, né? Do sabor, mas não é tão gritante assim. Eu acho que é justamente por conta do aspartame, né? Porque a questão do sabor, ela é fundamental para na hora da escolha ali. Não, eu tenho aqui 2 tipos de Coca-Cola, a tradicional, que é muito ruim, que tipo assim, para minha saúde, a gente sabe, mas eu tenho essa opção que é a zero, que não faz tão mal quanto a outra. Então, na lista ali você vai dizer, não, então eu vou tomar essa aqui que não faz tão mal contra a outra, e acaba tomando mesmo. Exatamente. Não vamos ser hipócritas aqui para dizer que isso não é verdade, né? Porque é muito fácil, a pessoa vai na internet, eu não tomo Coca-Cola, eu não tomo refrigerante, mas aí ele vai no aniversário que só tem refrigerante, que você tá com sede, você vai lá e toma. Em algum momento você acaba tomando. Exatamente. O que deve ser alertado é justamente essa questão quantitativa. Tudo, não só a Coca-Cola, mas tudo em excesso faz mal, né? E aí eu penso, quanto nutricionista, é algo que eu alerto no meu consultório, existem 3 fatores muito fortes para evitar o consumo do refrigerante. O primeiro deles, o fato na composição dele não ter nada que te faça bem, né? O segundo deles é um escravizador, e partindo do princípio de que tudo que te escraviza faz mal, o ideal é evitar o escravizador. Por quê? Porque tudo que tem nele vicia, né? Então, quanto mais você toma, mais você quer. E é só o que tem a gente viciada em Coca-Cola, gente. Isso é verdade. Muito. E o terceiro aspecto é, nós, mulheres, né, hoje o refrigerante ele está entre os principais causadores de celulite. Então, atrapalha muito a nossa estética também, o alcance dos nossos objetivos estéticos. Sim. Então, assim, são 3 pontos muito fortes. Se não vai evitar, mas pelo menos diminuir a quantidade, a frequência de uso. Eu costumo dizer sempre, e isso é fato, gente, a vida ela é feita de escolhas, né? E é preciso que a gente tenha responsabilidade em relação aqui às nossas escolhas. Eu tenho uma pergunta para você, Natane, vamos lá. Fique à vontade. Vou ter que parar de beber minha coquinha gelada? Então, escolhas, né? Mas assim, pensando no malefício do aspartame, né, com relação a essa matéria, não. Só diminuir realmente a quantidade será muito raro um ser humano ultrapassar a quantidade diária, né, de aspartame. Então, só cuidar da quantidade mesmo. Bora lá. Olha, quando a gente fala da Coca-Cola, a polêmica é grande, viu? Diabético pode tomar Coca Zero? O diabético, ele deve dar preferência à bebida sem açúcar, né? Então, de repente, a Coca Zero é uma alternativa por não ter açúcar. Claro que evitar tudo que possa gerar um pico, né, de glicose.
Mas entre a tradicional e a zero, melhor a zero. É interessante, viu, Natânia? Eu estou no climatério, né? Que é a pré-menopausa. Porque para fechar o diagnóstico da menopausa, a mulher precisa ter 1 ano aí com a menstruação parada total, né? Então, essa fase de climatério, a menstruação vai e volta, às vezes para de uma vez, enfim. Então, nós mulheres que estamos entrando nessa fase, que passou ali a questão da menstruação, tem que procurar, sim, não só a ginecologista, a gente sabe que tem a questão da reposição hormonal. Eu sempre tenho falado aqui que a mulher, na puberdade, ela já deve começar a ir da ginecologista anualmente. Nós, mulheres que passamos de 40 anos de idade, precisamos fazer vários exames. Recentemente eu renovei aí, a doutora Araci disse que eu estou 1 ano renovada, porque eu fiz mamografia, tomografia, um monte de exames, graças a meu bom Deus, tá tudo bem. Mas aí, em contrapartida, a gente sabe que nessa fase que eu estou e que muitas outras mulheres devem estar assistindo o programa agora estão também, tudo passa a ficar diferente, né? Então, a fase da menopausa aí é uma nova fase na vida de uma mulher. Então, com isso, ela vai ter consequências físicas, psicológicas, nutricionais e alguns riscos que advêm com esses hormônios que a gente vai perdendo, né? Exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, o risco cardiológico, que aumenta muito nessa fase. A gente tem os riscos em relação à questão da dosagem do hormônio. A gente precisa saber bem que o tratamento é individualizado. Então, tipo, a mulher não pode se basear no tratamento da outra, porque é tudo diferente. Então, o tratamento ele é individualizado. A reposição hormonal, eu vou fazer a reposição hormonal, é necessário fazer, porque, inclusive, com relação à reposição hormonal, existe a mesma coisa que está acontecendo hoje, por exemplo, em relação à Coca-Cola, porque alguns estudos antigos mostravam que a reposição hormonal tinha um risco para o câncer, mas estudos evoluíram e hoje já é diferente, né? Então, assim, tem pessoas que fazem parte de um grupo que realmente não podem fazer a reposição hormonal, mas tem outras pessoas que são indicadas, sim, a fazer a reposição hormonal para poder ter uma vida mais saudável. Então, é isso que eu falo sempre, é a gente prevenir, é a gente saber que todos nós somos diferentes, e que cada uma tem que ter o seu tratamento, né, doutora? Exatamente. Interessante você falar, porque hoje a mulher encara esse período do climatério, da menopausa, como algo que é constrangedor, sente vergonha de falar. Eu não tenho pingo de vergonha de falar isso, eu acho incrível você falar. Mas, olha, e as escolhas nessa fase, não só nessa fase, né, ao longo da vida, para tornar essa fase, a medicina está aí para ajudar, a nutrição está aí para ajudar, a fim de que a mulher passe por essa fase sem tanto sofrimento, né? E essa questão da individualidade, né? Por exemplo, a Coca-Cola, em um contexto de um indivíduo saudável, faz atividade física todos os dias, nutricionalmente, está tudo adequado, está tudo certinho, não é a Coca-Cola que vai estragar todo o sacrifício dele, que vai prejudicar a saúde dele. Então, pensar muito bem nessa questão da individualidade, fazer boas escolhas, sim, mas entender que um alimento isolado, ele não vai te engordar, ele não vai te emagrecer e ele não vai te causar câncer, né? Exatamente isso. Nós precisamos entender muito do nosso corpo e saber realmente aquilo até onde você pode, porque, gente, exagerar é um problema sério, né? Porque com o passar dos anos, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, eu sempre tive a minha glicemia normal, a vida inteira, mas agora nessa fase fui fazer alguns exames e aí, nesses exames que eu fiz, a doutora Gina, a tua glicemia está alta, então eu acabei tendo que fazer outros tipos de exames para poder ver essa questão da diabetes. E Carla, é uma coisa... Que é uma coisa que a gente precisa também abordar muito, né? E é uma coisa que eu tenho cada vez mais batido no meu consultório. Meu público, ele é feminino, né? Então, assim, as escolhas que nós fazemos desde o início interferem diretamente nesse período. E cada vez a menopausa climatéria, ela tem chegado mais cedo. Eu brinco muito, a genética feminina, ela é cruel com a gente. É verdade. Né? Então, eu tenho uma cunhada que entrou na menopausa com 36 anos.
anos. Então, eu tenho pacientes com 35, com 36, que chegam desesperadas no consultório onde estão em climatério. Então, assim, nós precisamos pensar muito bem sobre as nossas escolhas. É algo que eu digo muito, olha, a mulher, a partir dos 30 anos, ela não pode mais escolher como se tivesse 20 anos, né? O corpo muda, o metabolismo muda, o colágeno vai diminuindo. Então, se as nossas escolhas a partir dos 30 não entendem a nossa idade fisiológica, acontece que uma mulher de 30 pode responder como uma de 60, entendeu? É incrível isso, né? Tem mais perguntas aí, Aline? Tem? Vamos colocar aqui, essa substância tem em outras comidas? Sim, principalmente nas industrializadas, né? O cereal, por exemplo, que era muito usado no café da manhã e dito como algo saudável, a maioria deles tem aspartame. Essas gominhas de mascar, principalmente essas diet, light, sempre tem o aspartame, porque tem baixíssima caloria, quase nada de caloria. Então, a indústria coloca o aspartame como algo que vai chamar a atenção do consumidor justamente pela baixa caloria. Então, tem várias. Para finalizar, vamos à última perguntinha aí, Aline. Como a gente para de consumir esse aspartame? Optando por... Primeiro, evitando o consumo de industrializados, porque a maioria dos industrializados contém aspartame, e optando por adoçantes mais naturais, como, por exemplo, estévia, a sucralose, o eritritol, que vem aí da frutose, da cana-de-açúcar. Então, assim, são adoçantes mais naturais, que não existe esse risco de potencial cancerígeno. Mas como eu falei, sempre considerar a questão quantitativa. O que você come é importante? Determina o seu estado nutricional, a sua saúde? Sim. Mas quanto você come também é um fator determinante. Eu vou além, Natane. Eu digo sempre, eu estou dizendo sempre para vocês que estão lá em casa assistindo o programa. Até porque eu apresento aqui na Rede Meio Norte o programa Canal Saúde, que inclusive vai ao ar hoje à noite, às 21h30, e eu faço parte muito dessa área da saúde. Então, assim, eu acompanho toda essa evolução, inclusive, Natane, falando das equipes multidisciplinares, que hoje a gente vê a importância, já há algum tempo a gente vê o crescimento da importância da nutricionista, do psicólogo, do fonoaudiólogo, e os próprios médicos, que antigamente nós sabemos que só tinham eles, né, os médicos ali para atender, as médicas, eles tinham que entender um pouco de tudo, do quanto que a medicina ela tem evoluído muito e o quanto que todos esses outros profissionais da área da saúde são importantes. Educador físico, nunca se falou tanto sobre a questão da atividade física, que nós precisamos fazer atividade física. Os médicos recomendam a atividade física porque tem a questão da massa magra que a gente vai perdendo com o tempo, né? É tanta coisa, né? Que vocês que fazem parte dessas equipes multidisciplinares têm ajudado bastante a gente. Então, quando eu digo aqui no programa, hoje... E cada vez mais a gente tem que levar essa consciência que nós precisamos ter do nosso lado uma nutricionista, é porque é verdade. Porque a gente é o que a gente come, Natane. E se a gente não comer de forma saudável, equilibrada e vivendo bem também, gente. Porque nós estamos aqui para ser felizes. A gente não precisa viver achando assim, eu não vou poder comer isso, eu não vou poder comer aquilo, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, porque tudo vai me fazer mal, porque isso, aquilo outro. A gente pode fazer as escolhas. E essas escolhas, elas são feitas a partir de uma consulta que você vai ter entendimento do que você pode, do que você não pode. E eu digo sempre, uma nutricionista na nossa vida não é você dizer assim, porque é caro, é isso, aquilo outro. É necessário, gente. Nós compramos roupas, compramos um monte de coisa, damos atenção a várias coisas, objetos, e a gente acaba esquecendo do quê? Da nossa saúde, de cuidar da gente. E você pode ter uma vida plena, uma vida saudável e comendo aquilo que você gosta para te dar prazer também. Exatamente. Porque não adianta a gente viver aqui sem poder comer mais nada. Aí você não tem a informação certa e vai deixar de viver. Então, o ato de comer, ele é intuitivo, né? Já o emagrecimento, a saúde, ele não é intuitivo. Um bebê, quando nasce, ele já sabe lá, né, que ele vai ter que passar pela amamentação. Ele vai lá direto para a mama da mãe. Mas nós, adultos, nós precisamos da técnica, né?
a partir do momento que o alimento ele não tem só a função de nos nutrir, ele tem também a função de nos deixar bem. Claro. E aí entra essa questão quantitativa e a técnica nutricional. Essa questão da liberdade que você falou, nós somos essencialmente livres e a liberdade de comer o que gostamos é o básico, né? Então, a partir do momento que você procura um profissional que consegue te direcionar, olha, você pode isso, tanto disso, e você vai quantificando, né? Você entende que você pode tudo, desde que na quantidade certa. É o equilíbrio, né? Que tem que existir sempre. Que é importante a gente manter a mente, o corpo e o equilíbrio em ação para a gente ser super feliz, porque senão seremos pessoas estressadas, zangadas, mal-humoradas. A vida não vai dar certo, porque tudo você vai estar se lastimando. Então a gente precisa ter essa consciência mesmo para viver plenamente, né? Sem sombra de dúvida. Inclusive, a gente precisa também sair, a gente precisa se divertir. A gente precisa se cuidar, vários fatores. E aí que entra a importância de você estar bem com você também, né? A nutrição, ela tem esse papel de deixar a mulher, o homem, o indivíduo bem com ele mesmo, justamente para... Você consegue socializar muito melhor quando você está bem com o seu corpo. Você consegue se sentir mais seguro no seu relacionamento quando você está bem com o seu corpo. Você consegue desenvolver muito melhor no seu trabalho, a cognição melhora, a memória melhora, a libido melhora. Então, tudo melhora quando você está bem. Daí a importância da nutrição, das escolhas assertivas com relação à alimentação. Com certeza. Eu estou falando aqui de alegria.